Apocalipse, Guiliana ou Guiliarna, capítulo 7. Revelare. No final do último capítulo 6, que não deveria ter sido subdividido. Que terrível, que mal feita essa subdivisão de capítulos. Temos mais um acréscimo trinitário. Você pode voltar aí em todas as suas Bíblias, no finalzinho do capítulo 6. Ao invés de sua ira, como aparece nos manuscritos originais Ara e Et, alteraram para, plural, a ira deles. Pluralizaram para dar entendimento de duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho. Sendo que em toda a Bíblia, sempre que se fala em ira, está vinculado à manifestação do Criador, de Jeová, de Yahvé, de Yah, como queira o Pai. Então aí no finalzinho do capítulo 6 tem um acréscimo, uma variante textual por escribas para consubstanciar a Santíssima Trindade. Entenderam? Educarem. O objetivo maior do livro do Apocalipse ter sido escrito é justamente para preparar os judeus e cristãos para o que acontecerá aos falsos e aos verdadeiros. A dualidade, judeus cristãos, e a dualidade, falsos verdadeiros. Você pode escrever aí, o Apocalipse é o manual dos mártires. É a preparação para a grande tribulação. Não vai te livrar da dor. O livro foi escrito para te ajudar a atravessar esse momento e não para poupá-lo deste momento. Veja, se o intuito é advertir, alertar, preparar, como poderia haver arrebatamento rápido privilegista se houvesse o registro do Apocalipse para aquelas 700 milhões de pessoas que acreditam em arrebatamento, uma doutrina nova criada há 100 anos? Seria incoerente. Quem entendeu? Onde estão aí os sábios para entender que se o Apocalipse foi escrito para preparar-nos, porque ele sempre nos avisa antes das coisas que vão acontecer, não é assim? Então, se ele foi feito para nos preparar, só o fato do Apocalipse estar na tua Bíblia já destrói o dogma do arrebatamento. Entenderam? Só o fato de existir Apocalipse já não existe arrebatamento. Porque se alguém acredita em arrebatamento, então tira o Apocalipse. Vai preparar para quê? Se seremos poupados. É uma farsa, é uma grande mentira, como a gente já ensinou em todos os graus. O trecho que vimos de Apocalipse 6, do 9 ao 11, deixa claro que existirão mártires, nós vimos isso no grau de ontem, grau 305, cristãos na grande tribulação. Agora, novamente, nesse capítulo 7, no versículo 9, teremos o reendosso, esta reafirmação daquilo que vamos enfrentar. Antes de abrir o sétimo selo, Jesus Cristo dá uma pausa e de forma dramática ficamos em um grande suspense querendo saber o que acontecerá. Porém, não há como chegar no sétimo selo sem entender essa pausa, pois essa pausa explica que existe um número de justos nos últimos 1260 dias que serão protegidos pelo Criador
pois ele voltará a interferir como temos vaticinado. Mas mesmo ele voltando a interferir, ele volta a interferir envolvendo um povo. Quem lembra do Errad? Quando é que Deus interfere? Envolvendo um grande povo que será salvo da grande tribulação, mas que este povo, mesmo ele voltando a interferir, não será poupado. Eu vou explicar. Todos os 6 selos não atingirão estes selados de Apocalipse 7. Isso é fato. Então escreva aí. Eles serão poupados dos 6 selos, mas não serão poupados da perseguição e morrerão. Por quê? Porque os 6 selos atingem aqueles que acreditaram no falso Messias. Esses 144 mil são aqueles que não acreditaram no falso Messias, mas morrerão da mesma forma. Isso é gravíssimo, é uma lástima eu não poder aparecer aqui para falar com vocês mais didaticamente, para que vocês entendam que, preste atenção no áudio, na voz, escute, entenda que se até os 144 mil, que nós já vamos saber quem eles são, já vamos desmistificar, serão poupados por um tempo pelo Criador e de algumas coisas, mas depois morrerão, como podem os crentes pentecostais e neopentecostais ou mesotribulacionistas ousarem acreditar que serão arrebatados e poupados, se até os 144 mil vão morrer? Escreva aí. Se até eles... Você entendeu ou não entendeu? Eu vou falar de novo. Se até os 144 mil vão morrer no final, como eu já vou mostrar aqui para vocês, como podem os evangélicos acharem que vão ser poupados? Você está vendo? Por onde a gente vai, você encontra erros e mais erros do que eles entendem ser verdade, do que eles aguardam e esperam no misticismo escatológico. Os escatólogos discutem se aqui está em foco a igreja ou Israel. O Israel físico ou Israel espiritual. E o que tem de judeu messiânico legalista, o que tem de adventista, que a marca, o selo é o sábado, o que tem de gente usando Romanos para poder defender Israel espiritual. Escreva aí, se tem que utilizar Romanos é porque já não é bom. Quem precisa ter que ir lá em Romanos para descontextualizar um capítulo para defender o Israel espiritual, tem que pegar um texto lá de Romanos para defender o Apocalipse. Então não caia nessa de Israel espiritual. Isso é papo de legalista. Pois bem, a resposta é simples. Como assim? Pois está na coerência. Eu pergunto a vocês, nessa tesoura, é para os judeus físicos ou para os judeus espirituais, esses 144 mil? Sabe onde é que está a resposta? Escute. Se você olhar para Apocalipse 7, você vai dizer Israel espiritual ou você vai dizer
Israel físico. Quem está entendendo? Escreva aí. Se você olhar só para o capítulo 7, você vai escolher um dos dois lados. Mas se você olhar como um todo de cima, como uma águia, holisticamente, como a Bíblia deve ser vista como compilação, se você conhecer toda a escatologia judaica e principalmente só 7 capítulos para frente, escreva aí, 7 capítulos para frente, no capítulo 14. Esse é o problema, as pessoas não leem o livro todo. Se você for no capítulo 14, você vai aprender mais uma vez que a tesoura é mentira. Escreva aí, toda tesoura é mentira. Toda tesoura é contra-informação para fazer 2 povos brigarem entre si e nenhum dos dois está certo. Suco ou vinho. Trindade ou unidade, unicidade. Calvinismo ou arminianismo. Pré ou pós-tribulação. Sempre que tiver tesoura, está errado. E mais uma vez a tesoura está errada. A tesoura está errada. Porque se você abrir o capítulo 14, você vai ver quem são os 144 mil, está lá. Escreva aí. Não é benefício e privilégio dos judeus, porque se assim fosse, nós estaríamos na rua, na inexistência. Pelo contrário, quem conhece Jesus Cristo sabe que durante 1260 dias ele disse, os últimos chegarão primeiro, isto é, os que não são judeus chegarão primeiro. Quem mais apoiou Jesus foram os pagãos. Então como é que o Apocalipse, mesmo com foco nos judeus, vai desprezar-nos? Quem está entendendo? Então fica muito claro no capítulo 14, quem são os 144 mil? Escreva aí. Nem judeu material, nem judeu espiritual, mas ambos. Os 144 mil, meus queridos, está lá. São aqueles que são virgens, puros, limpos, intactos e que venceram. É uma multidão com palmas nas mãos. Não são só 144 mil. Nós vamos conhecer isso agora. Mas é necessário conhecer Apocalipse 7, Apocalipse 14, todos os livros para chegar nesse entendimento. Veja, embora teólogos afirmem que Israel só irá se converter nos estágios finais dos 1260 dias de crivo, e é por isso que muitos dizem que não pode ser Israel, e é o Israel espiritual, a igreja, e não no desenvolvimento da grande tribulação, devemos lembrar que as 2 testemunhas chegarão. Quem lembra? Já a gente está chegando em Apocalipse 11. E muitos judeus não aceitarão o falso Messias já desde o início. Que é aquilo que chamamos de remanescente, de resistência. Escreva aí. Os judeus remanescentes, os judeus da resistência. Hoje ainda me escreveram me chamando de antissemita e me ameaçando. Não se impressione se amanhã ou depois eu for preso por antissemitismo. É uma das coisas que de imediato pode me levar para a prisão. Pelas verdades que eu falo. Não se admire. Agora escute. Isso aqui não é antissemitismo. Isso aqui é o que Ezequiel fez, o que Isaías fez, o que Daniel fez, o que Obadias fez, o que Jeremias fez, o que Jesus fez, o que Paulo fez, o que Áquil está fazendo, falar a verdade aos judeus. Mas existe um remanescente. Existe uma resistência. Se eu fosse antissemita, eu odiaria todos os judeus, sim ou não? Mas existe um pequeno número de judeus, assim como um pequeno número de cristãos, que não aceitarão o falso Messias. Assim como muitos nos dias de Jesus e Yahshua o aceitaram, e vocês viram isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, aqui não está falando somente de judeus espirituais que somos nós cristãos pagãos, e nem somente só de judeus físicos, que realmente não aceitaram o falso Messias.
Para chegar nesse entendimento é necessário conhecer a literatura judaica escatológica, como citaremos no decorrer desse grau, o que deixará bastante claro para vocês, alunos e professores da verdade. Até porque a tão famigerada marca da besta, que nós já chegaremos no capítulo 13, é o sinal, o selo, a assinatura, a logomarca do falso Messias que os judeus aceitaram. Portanto, com foco nos judeus, como veremos aqui no original de Apocalipse 13, e ficará ainda mais claro que o selo é para os judeus que não aceitarem o falso Messias, mas também representa toda a multidão de salvos da grande tribulação. Então escreva aí, é para ambos. Agora sim você pode usar Romanos, porque em Romanos não fala de judeu espiritual não usa aquele texto para corroborar o que você acha. O que Paulo dizia em toda a carta aos Romanos, quem lembra? Está lá, a carta aos Romanos é uma carta dual. Primeiro capítulo aos pagãos, segundo capítulo aos judeus, terceiro capítulo aos pagãos, o quarto, uma carta dual. É para ambos os povos, porque os dois foram feitos um na cruz. Os dois povos foram feitos um só povo na cruz. Então não é só para um. A resposta não pode ser para um, é para ambos. Quem entendeu? Mas o foco é sempre para os judeus. Em outras palavras, aqui você já começa a entender o que é marca da besta. Uma marca para o bem, dualidade, e uma marca para o mal, um selo para o bem, um selo para o mal. Assim como Caim e Abel, como tudo começou. Lembre-se que quanto a nós, os cristãos verdadeiros, muitos de nós seremos mortos, como vimos no grau anterior, e não jamais poupados. Este selo tem sentido, tem finalidade. Proteger judeus contrários ao sistema judaico-cristão. Escute. Para, junto com as duas testemunhas, divulgarem a todos os judeus o verdadeiro Messias. Será a última grande prédica da verdade mundial. Mas depois, mesmo selados, morrerão. Então, no final, depois de esses judeus que não aceitarem o falso Messias morrerem, os outros judeus que nós tanto refutamos, só no final, depois que tudo se cumprir, eles enfim entenderão que Yahshua é o Mashiach, o Messias e o próprio Criador. Só entende os 144 mil quem conhece disso, e vocês vão começar agora. Veja que testa, número e marca são metáforas. Ninguém pense aqui que tem uma marca na testa que será marcado literalmente. Não haverá nenhum sinal físico para os justos. É ou não é verdade? Engraçado que os escatólogos e as pessoas que acham que entendem de Apocalipse entendem tão mal que quando eles falam do selo de Deus, eles dizem que é metafórico, que nenhum justo vai ter uma marca literal física na testa. Mas quando vai falar da marca da besta, aí eles dizem que é uma marca literal. Aí é chip. Chip na testa. Mas Áquel, sim, eu sei. Eu sou uma das pessoas que mais fala sobre Facebook, rede social, Black Mirror, The Circle. Já falei para vocês assistirem tantos e tantos filmes. Eu falo sobre o domínio mundial, sobre controle mundial, sobre judeus, sobre os senhores do mundo. Mas isso é uma coisa que não tem relação com a adoração do que estamos falando aqui, da aceitação de um Messias. Coloque uma coisa na sua cabeça. O Messias não vai dominar o mundo. Quem lembra lá no começo? Para entender isso,
Se você estiver me assistindo com ego pedagógico, você não vai entender, não vai se render à verdade. Mas se você tiver humildade e for lá desde o grau 146 e se esforçar, quem está me acompanhando, quem aí pode testemunhar que está desde o grau 146 e viu todas as vezes que nós entramos em assuntos de escatologia, cada momento, Tessalonicenses 4, Mateus 24, Marcos 13, cada momento. Então esqueçam, marca da besta no Brasil, nos Estados Unidos, esqueçam. A marca da besta, o que é besta? Besta é só uma metáfora, porque é uma grande fera de poder, assim como o Criador também é 4 feras. Nós já vamos chegar lá. Agora, entenda, se não há uma marca física para os justos, por que vai ter para os injustos? A testa representa a visibilidade para a identificação, conforme linguagem metafórica do Criador. Se você não entende isso, desde Gênesis a testa representa isso. Tem que conhecer toda a Bíblia, tem que conhecer linguagem. Você tem que conhecer como é que Deus fala, como é que Deus se mostra ao homem. Então, os judeus são literais, mas representam figuradamente todos os cristãos verdadeiros, ou seja, ambos. Não tem mais judeu depois da cruz, nem cristão. Todos que resistem o antimessias imediatamente são cristãos. Quem entendeu? Escreva assim, ó: o judeu que não confia em Jesus como Messias, mas que rejeitar o anticristo, o falso Messias, automaticamente já está aceitando o verdadeiro. Entendeu? O judeu hoje, que está me ouvindo ou não, e que não aceita Jesus como Messias, mas que também não aceitar o falso Messias que vem para dar tudo o que eles querem, toda a matéria, todo o poder, todo o ego que eles querem, o terceiro poder de Mateus 4, e que rejeitar este mal em carne, o ser, ter e poder em carne, automaticamente, naturalmente já está aceitando Jesus Cristo como Messias. E já está selado. Quem entendeu? Será a grande bifurcação. Assim também a marca, o selo e o número são figurados. Tudo é figurado aqui, mas representa algo literal. Escute. O número dos judeus não é literal, pois trata-se de uma representação metafórica do 12, assim como no caso do 4 que nós vimos, no caso do 7. Para todos os judeus e cristãos que não forem enganados por este Messias. A Filadélfia está aqui. Descendentes de todas as 12 tribos não aceitarão o falso Messias. Então não pensa que ele vai governar a todos, que todos aceitarão. Não. Haverá resistência, como sempre houve. A Filadélfia está aqui. Sabe a carta a Filadélfia? Se refere a esses 144 mil. E sabe a carta a Laodiceia? Se refere aos outros 144 mil. Perceba também que se você sempre usar os 1260 dias de Cristo como referência dual, você terá o que realmente vai acontecer agora. Mas o delta estará para baixo. Escreva assim, ó. Nos dias de Jesus, o delta estava para cima. Nos dias do anticristo, o delta estará para baixo. O que significa isso? Tudo que aconteceu lá nos dias de Jesus vai acontecer ipsis literis agora, mas com o delta para baixo. Então, quer saber o que vai acontecer agora? Olhe para os dias de Jesus. Como síntese, para resumir, temos que nem judeus literais, nem judeus espirituais,
Mas ambos, a verdade é coerente, a verdade é o óbvio. Agora sim, vocês estão preparados com essa introdução para irmos ao original. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Vamos lá? Depois dessa visão aterrorizante da abertura do 6º selo, quem lembra da grande bomba, eu vi os 4 seres se transformarem em 4 arcanjos de pé nas 4 direções da terra: norte, sul, leste, oeste, retendo os 4 ventos a fim de impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Revelare, até na direção dos ventos na terra. Até a direção dos ventos na terra são em delta. Na matéria sólida, na matéria líquida e nas vegetações sobre a matéria sólida e líquida. Delta. Em muitas Bíblias aparece o termo 4 cantos. Aí o terraplanista vai achar que esse texto aqui está apoiando terraplenagem. Com respeito a vocês, eu os amo, mas está errado. Porém, embora os antigos pensassem que a terra fosse quadrada, filósofos gregos, eu já falei de egípcios que mediram o ângulo da sombra, da luz, da incidência solar, mas hoje eu vou falar dos filósofos gregos jônicos, 600 a.C., modificaram isso, comprovando que a Terra é um disco. 600 a.C. Nos originais, fica claro entender que João falava dos ângulos da Terra, da direção dos ventos, dos pontos cardeais, e não literalmente cantos. Então, na tua Bíblia está traduzido errado, porque é uma linguagem antiga. Para entender o Apocalipse, é necessário entender toda a Bíblia. Veja, essa citação é para os judeus lembrarem de um texto de Jeremias 49, 36 e 37, que diz: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos. Cadê os 4 cantos daqui? Do céu, está lá, em Jeremias 49. 4 ângulos do céu. E por acaso o céu é quadrado? E por acaso o céu é plano também? E os espalharei na direção de todos estes ventos. Por isso que eu digo, para conhecer o Apocalipse, você tem que conhecer toda a Bíblia. Jeremias 49, 36 e 37 é uma citação de onde foi extraído a fala de Jesus Cristo para Yohanan. João não citou isso daqui do nada. Essa citação dos 4 ventos é extraída de uma profecia antiga que os judeus conhecem, de Jeremias 49. Quem entendeu? Então, quais são esses 4 ventos, 4 pontos cardeais, 4 ângulos do céu? De onde vem o vento? Para representar só metaforicamente o norte, sul, leste, oeste, que é dualidade. Está lá na tua Bíblia. E depois ainda o Senhor diz através de Jeremias: farei vir sobre os elamitas o mal. Deus é bem e mal ou não? E a minha ira, diz o Criador e Senhor. Os judeus também lembram com essa revelação de Daniel 7, verso 2, que diz, abre aspas, eu estava olhando e eis que os 4 ventos do céu, agitavam o grande mar. Entendeu agora? No capítulo 7 de Daniel, nós vemos o Criador como outros 4 seres, com as mesmas virtudes destes 4 do Apocalipse. Mas lá o Criador está interferindo na terra através
das velas do mal. Quem assistiu o vídeo Septointerferência do bem e do mal, septointerferências divinas, a menorá, o candelabro, que representam 3 velas do mal, 3 velas do bem e a vela do meio maior. Pois é, o Criador interferiu, como na estátua de Nabucodonosor, nos reinos sobre a terra. É assim que ele faz, vocês não lembram? Ele dominando todos os povos. É ele que criou as 72 nações. Quem lembra Gênesis 10? Ele que criou a confusão dos idiomas, ele que criou os idiomas, Gênesis 11. E essas 72 nações vezes 2, 144 mil. 72 vezes 2 é quanto? 72 do bem, 72 do mal. Quem lembra que Deus é 72 espíritos do bem, 72 espíritos do mal? O cérebro é dicotomizado. 72 de um lado, 72 do outro. E quanto que é 72 mais 72? Então representa o mundo todo, entendeu? Vamos mais? Como depois dessa grande explosão, muitas catástrofes naturais e possivelmente as artificiais, por que não, criadas pelo homem, como nós cantamos na música O Último Julgamento, temos aí o HAARP, Bluebeam, o chemtrails, nanorobôs, inteligência artificial, realidade aumentada, drones, carros voadores e tantas coisas que chegarão, o fim de tudo se aproxima rapidamente. Portanto, o Criador precisa interferir rapidamente nesta pausa entre o 6º e o 7º selo para que os seus escolhidos, que são os vencedores desse crivo, anunciem ao mundo a verdade através da sua resistência, da sua rebeldia. Lembre-se que Jesus foi preso e morto por ser o grande rebelde, o líder de uma rebelião e o grande herege, num tempo onde o materialismo acabou. Vocês viram o que aconteceu com os 6 selos? Cadê a matéria? Cadê o valor da matéria? O materialismo acabou, mas o ego ainda estará vivo. O homem não se rende. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então eu vi uma 5ª manifestação, um ser de luz que veio do Oriente, com o selo do Deus vivo. Quando fala Deus vivo é uma linguagem para judeu, por causa da idolatria. Eles tinham o hábito de combater muitos ídolos mortos. E Jesus é um ídolo vivo, um Deus vivo. Esse ser de luz falou para os 4 seres que estavam aonde? No norte, no sul, no leste e no oeste. Os 4 seres se transformaram em 4 anjos que representam esses 4 ventos. Abre aspas. O que é que esse 5º ser falou para os 4 seres? Não danifiquem a terra, o mar e as árvores, até que as testas dos justos sejam seladas. Quem viu aí? Olha que lindo. Revelare. Os judeus conhecem bem, segundo Baruque 6:4 e 8:1, onde também nessa passagem existem 4 anjos prestes a incendiar Roma, o Vaticano. Não. Prestes a incendiar quem? Qual cidade? Lá em Baruque. Qual cidade? Um pai só corrige seus filhos. Não se esqueça disso. Um pai não tem que bater nos filhos do vizinho. Mas a história que o Criador fez é tão extraordinária que os filhos do vizinho se tornam seus filhos leais, reais, enquanto seus filhos naturais, biológicos, se tornam bastardos. Você entende isso? Então, um 5º anjo, lá em 2 Baruque 6:4 e 8:1, veio impedir os 4 anjos de destruírem Jerusalém, até que os objetos sagrados naquela ocasião do templo fossem protegidos. E assim diz o texto de 2 Baruque,
que os objetos foram guardados, Jerusalém foi incendiada. Nós somos estes objetos sagrados de segundo Baruque. Quem entendeu? Nós somos. Esse quinto arcanjo é Jesus Cristo, assim como todas as manifestações também o são. Revelare. O quinto anjo está no centro dos quatro ventos. Ele vem do Oriente, pois aponta para a Palestina, que fica no oriente da ilha de Patmos, que é o epicentro das visões de João. Escreva aí: Cristo é o nosso nascer e pôr do sol. Cristo é nosso dia e nossa noite, o bem e o mal. Cristo é nosso Oriente e nosso Ocidente, mas primeiro ele é Oriente. Por esta razão, as lojas maçônicas, com a sabedoria dual de Salomão, e não se esqueça que a sabedoria de Salomão veio através do próprio Criador, as lojas maçônicas aí na sua cidade são em formato de quadrilongos, quadrados. Preste atenção. Porque a luz do sol vem do Oriente, assim como a verdade saiu do Oriente, do centro da Terra para o mundo. Toda a grande problemática mundial está em Jerusalém. E toda a solução do mundo está em Jerusalém. Por isso que o foco do Apocalipse é o Oriente. Qual é o continente mais importante na sua visão? A Oceania, a Ásia, a Europa, a África ou a América? Eu lhe respondo, nenhum deles. Então é a Antártida? Não. É o Oriente. Tudo está no Oriente. O delta, que eu tanto uso e ensino, representa o Oriente. Assim como no centro do delta tem a letra Iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, que é a letra inicial do tetragrama YHWH, ou se transliterarmos IEVE, as quatro letras dos quatro ventos, dos quatro seres, norte, sul, leste, oeste. Você entendeu? Isso é a sabedoria de Salomão. Salomão. É Salomão. É importante ensinar isso, pois a maçonaria, e muito mais a Rosa Cruz, por causa da maçonaria egípcia, sabe muito sobre a verdade. Mas precisam se libertar do ego, se libertar da matéria, pois do contrário, seguirão o caminho dos judeus dominadores deste mundo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então Jesus Cristo, a quinta manifestação, falou o número dos que foram selados, e eu, João, pude ouvir. 144.000 de todas as tribos de Israel. Revelare. Assim como todos que colaram desde o grau 300 entenderam que as citações são metafóricas desde o capítulo 1 para representar o que de literal realmente acontecerá, não tem como só aqui no capítulo 7, meus caríssimos. Não tem somente aqui agora que estamos falando de 144.000, neste caso somente excepcionalmente ser literal. Se tudo que nós vimos aqui por coerência semântica, vocês viram comigo, exegese, desde Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi metafórico representando algo real e literal, por que 144.000 vai ser literal?
Para entender, isso é fundamental, conhecer toda a parte escatológica da primeira Bíblia dos judeus. Se você conhecer aquilo que vocês chamam de Velho Testamento, que nós chamamos de primeira Bíblia, então você vai entender os 144 mil. Vamos lá? Os judeus conhecem Isaías 44:5, onde é mencionado a inscrição. Você pode escrever isso? A inscrição do nome do Criador nas mãos dos justos, a fim de identificá-los. E essa passagem de Isaías 44 é figurada, é metáfora. Nenhum justo é marcado literalmente, fisicamente, materialmente, com uma marca nas suas mãos. Os judeus conhecem, segundo Esdras 6:5, onde os justos foram selados antes da criação do mundo, para que fossem protegidos durante os tempos do Messias. Então os judeus conhecem que eles foram selados, e esse selo não é físico, para os tempos messiânicos. Também é conhecido dos judeus Ezequiel 9, do 1 ao 8, onde Cristo não é agora o quinto anjo, mas é a sétima manifestação, é o sétimo anjo que impede os 6 anjos de destruírem Roma ou Vaticano. Não! É a sétima manifestação que vem impedir, lá em Ezequiel 9, de destruir Jerusalém. Seis anjos estão prontos para incendiar Jerusalém. Aí o sétimo anjo aparece a fim de assinalar as testas dos justos, e isso não foi fisicamente, para que eles sejam protegidos, assim como foi no Egito com Moisés. E lá, vocês lembram, foi fisicamente, mas foi com sangue na porta das casas, na entrada. Quem lembra? Por fim, os judeus conhecem o livro Salmos de Salomão, 15, versículo 8, onde os justos recebem uma marca sobre a testa, a fim de serem preservados do mal no julgamento que virá sobre os injustos, ímpios e impios. Também os judeus conhecem alguns que usam o Talmud. Lá no Talmud, que é extremamente desrespeitoso com Jesus Cristo, os justos são marcados com tinta, enquanto os injustos são marcados com sangue. Tinta e sangue. Então, é uma linguagem muito antiga, muito conhecida dos judeus. E vocês, agora imagina um crente involuído, sem cultura, sem educação, místico à beça, completamente místico, abrindo o Apocalipse e querendo entendê-lo. Imagina um desigrejado conspiracionista sem professor, onde o seu professor é o seu próprio ego, querendo entender o Apocalipse. Vai entender? Não vai! Então, os justos eram marcados com tinta, enquanto os injustos eram marcados com sangue. Esse selo é nada mais que a dualidade da marca do mal. Porque selo aqui é o termo usado que significa a mesma coisa que marca. Marca e selo no original são derivados da mesma raiz. Então o selo nós usamos assim. É a marca do bem. E a marca é o selo do mal.
Enquanto os judeus que aceitaram o falso Messias foram marcados, os judeus que não aceitaram também foram marcados por Jesus Cristo. Se o falso Messias marcou os que aceitaram ele, então vem Jesus Cristo e marca metafisicamente os que rejeitaram o falso Messias e, por consequência, o aceitaram. Só não tiveram a revelação, mas vão ter em breve. Entenderam? E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, revelare. Manassés foi o filho mais velho de José, nascido no Egito e de mãe egípcia. A tribo de Manassés aqui substituiu a tribo de Dan. Quem lembra das duas serpentes? Da lista. Pois segundo o livro Testamento de Daniel, capítulo 5, verso 6. Dan, conhecido pelos judeus, é a tribo do mal, a tribo da primeira serpente, que para nós é do falso Messias que virá. Portanto, Jesus Cristo não tem ninguém desta tribo para selar. E pasmem, tem gente querendo desacreditar o Apocalipse, dizendo que houve um erro, porque não foi citada a tribo de Dan. E tem discussões e debates intermináveis. Por que não foi citado a tribo de Dan no capítulo 7 de Apocalipse? Ora, porque nesta tribo só tem impiedade, desamor, ego. Não tem como salvar ninguém, selar ninguém. Sabe por que a tribo de Dan não está aqui? Porque ninguém da tribo de Dan vai rejeitar o falso Messias. Porque todos da tribo de Dan vão aceitar o anticristo. Isso só prova que o anticristo é o Messias dos judeus. E que toda a tribo de Dan vai aceitar o falso Messias. E a tribo de Manassés, por isso, foi substituída. Ou melhor, substituiu a tribo de Dan. Todos aceitaram o falso Messias. Para completar as 12 tribos, então, o Supremo, Absoluto, Criador, incluiu os 12.000 de Manassés, representando outros que substituirão os da tribo de Dan. Porque esses de Manassés não aceitarão a falsa paz no Oriente Médio. Que coisa, não é? E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Da tribo de Simeão, mais 12.000. Da tribo de Levi, mais 12.000. Da tribo de Sacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, Yosef, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Por que José e não Efraim? Iluminare. Efraim também foi substituído por José aqui, pois são os filhos de Raquel, que era, você deve lembrar, a esposa favorita de Jacó e não Léia. É também, ou melhor, nos dias de João, aqui, década de 90, primeiro século, final do primeiro século, Efraim não era historicamente mais considerada uma tribo separada. Então deve-se considerar a cultura, a geografia, a ciência contemporânea do registro do Apocalipse. Mas principalmente por causa disso. José é uma figura mais conhecida e admirada pelos judeus. E Jesus Cristo então coloca José no lugar da tribo de Efraim. Revelare. Veja aqui, agora no verso 9, nós também estamos incluídos com os 144.000 mártires. Escreva aí. Do 1 ao 8, os 144.000 estão vivos. Agora escreva, do versículo 9 em diante, os 144.000 estão mortos.
assim como eles, nós também anunciaremos a verdade nesses 7 anos, principalmente nos últimos 1260 dias. Porém, no final, todos os 144 mil, que é um número metafórico representativo, serão mortos. E muitos de nós, hereges rebeldes, também seremos. Embora o foco seja estritamente os judeus, como vocês estão vendo. Revelare. Veja que o 144 mil metafórico agora, no versículo 9, revela ser milhões, se não for bilhões, de judeus e cristãos. Seria impossível bilhões de judeus, mas seria possível bilhões de judeus e cristãos. Esse será um verdadeiro holocausto, não contra Hitler, mas contra o próprio sistema judaico-cristão da Bíblia. Não é um holocausto operado por Hitler, e nem esse que é colocado contra Hitler, mas um holocausto que surgirá contra o próprio sistema judaico-cristão da Bíblia. Quem entendeu? As pessoas que estiverem apoiando o sistema judaico-cristão da Bíblia, essas estão marcadas com a marca de Caim. Por quê? Porque o pró-sionismo, a onda pró-Israel, prega o reino na terra, o reino de baixo, o reino material. Todo judeu espera um Messias na terra. Por serem rebeldes ao falso Messias, morrerão em Israel, e onde estiverem no mundo serão capturados. Todos os judeus que não aceitarem esse Messias serão assassinados. Veja que além de tribos e povos que representa Israel, temos línguas e nações que nos representam. Quem lembra disso? Que eu falei nos graus anteriores, toda vez que a Bíblia fala, toda vez, em toda a Bíblia, essa é a linguagem bíblica, toda vez que fala de tribo e povos, fala de Israel. E toda vez que fala de línguas e nações, países e idiomas, fala dos não israelitas, não judeus, não Yahudim, que são os pagãos. Então vamos. As mesmas 4 citações para Israel e não Israel. 2 para cada. O que prova que os 144 mil são esta mesma multidão do versículo 9, por óbvio e por coerência. Agora eu quero muito a atenção de vocês mais ainda. Preste atenção. Do versículo 1 ao 8, vocês escreveram aí, os 144 mil estavam vivos. No 9, eles estão mortos. Certo? Estão acompanhando? Alunos e professores? Mas a única coerência, a única forma de ter coerência é lendo o Apocalipse 14, que aí revela plenamente quem são os 144 mil. E aqui no versículo 9, a única forma de ter coerência é que esta multidão que aparece na frente, diante de João, é a mesma dos 144 mil. Ora, vejam vocês. É possível contar 144 mil? Imagine um estádio com 144 mil pessoas. É uma multidão possível de contar? É mais difícil, mas é possível de contar. Uma multidão só passa a ser impossível, tão numerosa e impossível de que alguém consiga contar com o dedo quando ela passa de 1 milhão de pessoas. Quem está entendendo? Então veja, milhões de judeus morrerão, representados por esses 144 mil, e milhões de cristãos também serão perseguidos em países
que formarem a grande aliança sionista pró-Israel. Nós acabamos de ler aqui, nações e línguas. Não é uma língua hebraico, uma nação Israel. Nações e línguas. Essa multidão é composta de nações e línguas. Só quem está em silêncio é que está conseguindo ver de fato quem são os 144 mil que eu apresentei desde o início. No capítulo 14, veremos que muitos ainda morrerão para formarem essa grande multidão que João viu. Se você pensa que essa multidão é formada só pelos que morreram até aqui, você está enganado, porque no capítulo 14 nós veremos que morrerão ainda mais pessoas, mais mártires, e que formam esta visão antecipada que João teve. 144 mil é o número metafórico para representar todos os salvos da grande tribulação. Então, revelação inédita sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil? São 72. Como sempre foi. O 12 das tribos, 72 da plenitude, do bem e do mal, judeus e não judeus, todos juntos, representados. E sabe como isso fica ainda mais claro? Veja, é correto dizer dualmente que também serão 144 mil o número dos que aceitarão a marca da besta. Se nós levarmos em conta a interpretação dual, isto é, do falso Messias. Lembrem-se, por quê? Vou explicar. Porque 144 mil não é literal. Ele só representa o número de salvos ou perdidos. Lembrem-se que o tamanho do muro da Nova Jerusalém, que nós veremos em Apocalipse 21, é de 144 côvados, provando ser uma metáfora. Qual que é o tamanho do muro da Nova Jerusalém? Escreva aí, 144 côvados. Nós veremos quando chegarmos em Apocalipse 21. Ora, se o muro da Nova Jerusalém tem 144 côvados literais, não faz sentido nem o tamanho quadrilongo, igual uma loja maçônica, será a Nova Jerusalém em formato de quadrado. E vocês viram na trilogia O Céu Aqui que eu revelei que na verdade a base é um quadrado, mas é uma pirâmide. Como não é literal o tamanho do muro. Ora, se lá em Apocalipse 21, 144 não é literal o tamanho do muro, e é tudo metafórico, só para representar, para que vocês imaginem o que está preparado para nós. Eu já falei para vocês nos graus anteriores que no cosmo espiritual tudo é possível, nada é fixo, não tem um muro parado entre os Estados Unidos e o México, o muro Trump. Nada. Como o muro das lamentações que vocês estão vendo, nada é fixo no cosmos espiritual. Tudo aparece, desaparece, tudo pode acontecer, tudo é possível. Então, é claro que é só metáfora. Os mesmos 144 côvados do Apocalipse 21, que são metáforas, são a mesma metáfora dos 144 mil de Apocalipse 7. Compreendido? E Jesus Cristo continua revelando a Yohana. Depois de ouvir e saber disso, olhei e apareceu diante de mim uma grande multidão que era impossível de contar. Escreva aí, impossível de contar. Eles vieram, a resposta está sempre no contexto. É só ver um versículo depois. Eles vieram de todas as tribos e povos. Está falando de Israel. Vírgula. E de todos os países e idiomas. Quando fala idiomas, não está mais falando de judeu. Quem entendeu? Estavam todos de pé diante do trono e do cordeiro. Então está falando dos dois aqui, ó. Quando fala de tribos e povos, Israel físico.
Quando fala de países e idiomas, Israel espiritual. Então escrevam todos vocês aí. Quando fala de tribo e povos em toda a Bíblia, está falando de Israel físico. Quando fala de países e idiomas, nações e línguas, está falando de Israel espiritual. Por isso, quem discute se é uma coisa ou outra está errado, está equivocado. Por isso que está confuso. Porque são os dois. A resposta está aqui. Os dois. Essa grande multidão, de milhões e milhões, todos de pé, diante do trono e do Cordeiro. Todos estavam com roupas brancas e nas suas mãos seguravam ramos de palmeiras. Por quê? Iluminare. Novamente em linguagem para judeus. Os ramos de palmeiras, que vocês devem lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sempre simbolizaram vitória e reino. Os judeus conhecem 1 Macabeus 13:51, 2 Macabeus 10:7, 2 Esdras 2:42 ao 48, onde temos uma cena idêntica com esta. Mais uma vez, uma passagem do Apocalipse está espelhada em uma citação velho-testamentária, que é a linguagem que os judeus conhecem. Então vamos lá. Onde temos uma cena idêntica com mártires segurando ramos de palmeiras e com coroas em suas cabeças. Está lá em 2 Esdras 2:42 ao 48. Então é algo que eles conhecem. Infelizmente, interrompendo a aula para responder o senhor José Santos, não se deveria fazer perguntas, mas antes que a sua dúvida seja a mesma de alguns que insistem em não aceitar o que está sendo ensinado, sabe Deus por quê? Veja, o senhor perguntou, não seriam os judeus espalhados pelo mundo? Não, porque está falando de línguas, idiomas, nações, acabei de dizer. E sabe por que não também? Porque nos dias do falso Messias, os judeus voltarão. Não sei se o senhor está sabendo, mas os judeus já estão voltando para Israel. É que se o senhor conhecesse a literatura judaica, o senhor ia saber que todos os judeus voltarão e já estão voltando. Eu até falei já sobre isso. Há poucos anos eram 8.000 judeus. Hoje já se reúne mais de 50.000 no Monte do Templo. Estão todos voltando e tem incentivos do governo Trump e agora Bolsonaro para que eles voltem com Benjamin Netanyahu. Vocês entenderam? Essa citação do verso 9 é para mostrar que os 144.000 morreram, como nós veremos claramente no capítulo 14. E Jesus Cristo continua revelando a Ioanã. Todos os milhões e milhões de justos vencedores da grande tribulação clamavam em uma única e alta voz. Agora, o próprio livro do Apocalipse sendo desatado, revelado, o próprio livro está nos dizendo quem são estes. Estes são os justos vencedores da grande tribulação. Pasmem vocês que tem gente que vai dizer que aqui estão todos que morreram, todos os mártires em todos os tempos. É incrível como as pessoas não conhecem as coisas. Como estão perguntando agora de novo para mim de Macron. Não, Macron não é o anticristo. Não, Erdogan não é o anticristo. Não, Islã não é o anticristo. Não, o Papa não é o anticristo. Vocês precisam evoluir. Quase tudo que está na internet é muito aquém do que é o Apocalipse original. Estou mostrando aqui para vocês, se vocês ouvissem, se vocês dessem valor. Todos os milhões e milhões de justos vencedores da grande tribulação clamavam em uma única e alta voz. Quem? Todos os vencedores da grande tribulação. Está aí na tua Bíblia.
Está aí na tua Bíblia. Quem é que vai vencer a grande tribulação? Só judeu? Não, principalmente alguns judeus, porque eles é que terão que decidir se aceitam ou não aquele falso Messias. Mas Filadélfia é para todos. Quem aí vai vencer a grande tribulação? Todos nós. Sabe quem é que João está vendo e não está conseguindo contar? De tão numerosa que é essa multidão? Você sabe quem é que João está vendo além do tempo, espaço e matéria? Ele está vendo antecipadamente eu e você. Você e sua família. Os vencedores desse crivo que passarão pela grande tribulação e muitos serão assassinados pela verdade. Perseguidos. Muitos estarão isolados. Nós, João está nos vendo aqui. Sabe quem é que vai falar em uma única e alta voz? Num grande coral? Você sabe quem é que vai falar aqui? Nós. Você nem morreu ainda. Você nem morreu ainda. Mas João já viu você dizendo diante do trono. É claro que é metafórico. Mas João viu nós dizendo: só o Criador pode salvar através do Cordeiro que está sentado no trono. Nós falaremos isso. Não é literal, mas esse é o sentimento que todos nós teremos. Que lindo. Então eu vi todos os seres de luz que estavam de pé se prostrarem e adorarem ao Criador, falando sobre suas 7 virtudes. Nós vimos isso no grau anterior. Novamente as 7 virtudes. Agora todos os anjos, que são as grandes manifestações plurais de Elohim, dizem: poder, riqueza, sofia, força, honra, glória e excelência, que é louvor. 7 virtudes. Essas são suas 7 virtudes eternas, para sempre atemporais. Então, um dos 24 anciãos me perguntou: João, você sabe quem são esses 144 mil? É que aí na tua Bíblia você lê agora sobre a multidão e você se esquece que são os mesmos 144 mil. Porque você não entende. Mas a pergunta do ancião para João é: você sabe quem são esses 144 mil com roupas brancas? Porque todos querem saber quem são os 144 mil. Todos querem saber, todos querem saber. E se eu te disser, meu caro ouvinte, aluno, professor, que essa pergunta já foi feita por um dos 24 anciãos de frente ao trono para João, que está tendo a visão. Essa pergunta já foi feita. E essa pergunta também já foi respondida. O ancião diz assim: e você sabe de onde eles vieram? Respondi ao ancião. João disse: Senhor, tu o sabes. Veja que João tem a noção de que tudo que ele está vendo ali, seja ser com asas e olhos, seja arcanjo, seja anjo, seja cordeiro,
seja ancião, seja o que for, tudo é Cristo. Ele é onipresente em todas aquelas aparições e manifestações. Ele disse: Senhor, tu sabes. Então o ancião respondeu e me revelou quem são os 144 mil. Estes milhões e milhões. E se for falar de metáfora, estes 144 mil. Vamos todos juntos dizer: são os que vieram da grande tribulação. Vamos de novo? São os que vieram da grande tribulação. Ainda respondeu dizendo: eles possuem roupas brancas, porque seus erros foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, e assim suas roupas foram lavadas e estão limpas. Veja, não tem sangue lavando roupa, nem tem roupa lavada. É tudo metáfora, para representar a purificação, o perdão, a remissão e a nossa salvação. Mas entenda, quem são os 144 mil? São os que vieram da grande tribulação, Filadélfia. Não tem arrebatamento, não tem privilégio. A multidão não sobe no rapto. A multidão chega diante do trono depois de passar pela grande tribulação. Que lindo. E o ancião, que é uma manifestação do Criador, que está em todas as manifestações que João vê, ainda diz sobre nós: estes milhões e milhões, ou seria melhor dizer, esses 144 mil, estarão para sempre diante do Criador. O Criador será para sempre o tabernáculo e o templo deles. Nós veremos isso em Apocalipse 21, 22. A imatéria e a vida eterna será o santuário deles. E assim como Isaías disse, e aqui vai uma citação que os judeus conhecem, Isaías 49, 10. Nunca mais eles passarão fome, nunca mais eles terão sede, a dualidade acabou. Nunca mais sofrerão com o calor ou o frio, pois o Criador que está no centro do trono como Cordeiro será o seu pastor, como predisse o Salmo 23. E até o Salmo 23 é citado pelo ancião aqui em Apocalipse 7. Ele guiará seu povo vencedor para as águas da vida. E encerra com mais uma passagem da primeira Bíblia dizendo: e como vaticinou Isaías 25, verso 8. O Criador, um texto conhecido de todo judeu, enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aqui encerra Apocalipse Guiliana, capítulo 7, original. Todas as lágrimas serão enxugadas. Todas as lágrimas serão enxugadas. Nem sol, nem lua, nem frio, nem calor, nem sede, nem fome, a dualidade acabou. Esta multidão de 144 mil representa todos que venceram a grande tribulação
E se você abrir Apocalipse 14, nós chegaremos lá, daqui mais 7 graus. Você vai ver que o Senhor tem esses que venceram a grande tribulação como a sua pupila. Escreva aí. Todos que vencerem a grande tribulação, nós veremos isso em Apocalipse 14, serão para o Criador os melhores do reino. De todos que vão reinar com ele, os melhores são esses 144 mil, ou seja, milhões e bilhões que vencerem os dias mais difíceis da face da terra. Aqueles que vencerem os dias mais difíceis que estão prestes a acontecer em nossa geração, serão os melhores considerados por ele do reino. Quando chegarmos daqui 7 graus, você entenderá. Boa noite. Amanhã, Apocalipse 8. Vem aí o 7º selo. E ao desatar o último selo e desenrolar o pergaminho, 7 trombetas vão tocar. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Aquel apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Aquel. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafia.